Glória a Deus. Verso de número 4, somente, Salmo 37, verso de número 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. A igreja pode ler todo mundo junto aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, fale conosco, nos abençoe, nos direcione ao centro da Tua vontade, esclareça, Senhor, os nossos pensamentos através da Tua palavra e que nós possamos, ó Pai, sair dessa igreja hoje, fortalecidos, ó Deus, pelas Tuas direções, convencidos do Teu governo sobre a nossa vida e certos, ó Pai, de que o Senhor há de fazer coisas gloriosas para todos nós. Fica conosco, que nada interrompa o Teu agir e que o Teu poder, ó Pai, quebre cadeias, desfaça julgos, ó Deus amado, e traga para nós consolação e direcionamento. Nós oramos e Te aplaudimos em nome de Jesus. Muitas pessoas querem que Deus realize os seus sonhos e eu sou uma dessas pessoas também. Eu não posso fugir dessa questão. Se você perguntar para mim quais são os meus planos, talvez nós teríamos que bater um bom papo, porque eu tenho muita coisa que eu gostaria de viver, mas poucas pessoas entendem que para que o nosso sonho possa ser realizado, existe um processo para que a gente venha enfrentar. E tem muita gente hoje, eu afirmo isso sem dúvidas, de que não tem vivido o sonho por não suportar o processo. O processo testa a nossa fé, o processo prova a nossa paciência, o processo nos leva à exaustão muitas vezes e a gente não consegue entender, a gente sonha, realiza e acaba conhecendo um Deus que faz, mas a gente acaba se esquecendo que esse processo ele vai provar, pelo menos na minha opinião, se estamos prontos para receber aquilo que de Deus queremos, que de Deus podemos e que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E esse versículo, ele diz para mim que nós vamos ter os desejos do nosso coração, mas ele também mostra que começa com uma ordem clara: deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, encontre satisfação no Senhor. Eu sempre tenho tentado aqui, aqueles que estão mais próximos, eu sempre leio esse versículo, eu sempre tenho tentado mostrar para você que Deus ele é poderoso para fazer qualquer coisa, mas Deus nunca vai usar o poder dele para prejudicar, trazer dano à minha vida. Mesmo que eu estou em um momento difícil, em uma situação apertada, o que eu preciso reconhecer é que Deus ele está forjando a minha pessoa para que eu possa viver os seus propósitos. E o que é deleitar? É ter um contentamento supremo, soberano, paz relacionada àquilo que Deus está fazendo. E viver com Deus, irmãos, é um pouco contraditório para nós, porque nós somos as pessoas que gostamos das coisas certas, que gostamos de saber como é que está acontecendo, que queremos ter o controle de tudo nas mãos. E eu não sei se você já percebeu, isso é tão nosso, está tão impregnado na nossa vida, que os aplicativos de entrega agora conseguem dar para a gente uma localização em tempo real. E tudo isso está associado aqui, não é somente ao fato do aplicativo ter se aperfeiçoado, não, é para tirar a nossa ansiedade. Porque a gente fica, onde está? Será que está vindo? Será que deu um problema? Quanto tempo falta? E agora quantos minutos? Agora mostra a rua. Eu comprei esses dias algo pelo Mercado Livre, que eu estava acompanhando assim pelo carro, que eu falei, poxa, eu nunca vi isso daqui. Quando chegou a mensagem, o seu pacote está na porta da sua casa, o carro parou. Mas tudo isso revela a ansiedade que a gente tem, porque a gente sempre quer estar no controle. Mas viver com Deus não é ter o controle. A gente sempre quer saber como vai terminar, mas viver com Deus é não saber como vai ser o amanhã. E aí a gente vê Jesus dizendo, olha, cada dia basta o seu mal.
Se preocupe com o dia de hoje. Deleitar-se no Senhor não é uma emoção passageira, mas é resultado de uma obra profunda que Deus faz em nós, de uma transformação violenta que Deus opera na nossa vida. A Priscila ministrando aqui, ela abriu a boca e ela falou por 3 vezes: fomos transformados, fomos transformados, fomos transformados. E verdadeiramente eu convido você a olhar para quem você foi, ou talvez ainda para quem você é, e ver o quanto Deus tem mudado você, transformado você. Porque nunca vai haver deleite se for algo emocional, só vai haver deleite se for algo profundo, um relacionamento profundo, uma transformação verdadeira, única, exclusiva. E eu escrevi aqui uma história para você, para que você pudesse ter, a partir dessa ilustração, um fundamento para a mensagem de hoje. Imagine um pássaro que viveu tanto tempo preso em uma gaiola, que quando a porta é aberta, ele não sai. A gaiola se abriu, mas ele permanece ali. Ele ficou tanto tempo ali que ele não consegue voar para fora. As grades já não são mais limites, a trava já não é mais impedimento, mas a mente dele não consegue adaptar-se com o novo. Quem ele é, prende ele dentro daquilo que é velho, impedindo ele de se tornar algo melhor. E assim era a vida de Saulo de Tarso. Correntes aprisionavam a vida de Saulo, a ponto dele estar diante da verdade, dele conhecer a revelação, dele ouvir pessoas pregando, perdendo sua vida a respeito do Cristo. Mas as cadeias e as prisões eram tão grandes na vida de Saulo, que ele não conseguia enxergar. E talvez seja irônico a gente falar nesse tom, mas Saulo de Tarso era alguém que conhecia tudo aquilo que era dito sobre o Messias, mas ele viveu dentro de uma prisão tão grande, que quando o Messias se manifestou, ele não conheceu, ele não conseguiu enxergar, ele não percebeu. A prisão foi aberta, mas ele não saiu. A gaiola foi aberta, mas ele não saiu. E tendo Paulo como exemplo, a gente tem clareza de que Deus, Ele vai trazer deleite para a nossa vida através dos nossos desejos. Mas a primeira coisa que Deus quer é que nós tenhamos deleite em quem Ele é, para depois os nossos desejos serem realizados, para depois a gente conseguir alcançar aquilo que a gente almeja. A pregação hoje dessa noite tem o tema de antes dos nossos desejos. E eu não estou aqui, irmãos, para dizer para você que você não deva sonhar, que você não deva esperar, que você não queira pedir. Eu estou aqui para mostrar para você que existe um processo anterior a isso, que é extremamente importante para que você não deseje a coisa errada, para que você não fale no processo de querer aquilo que Deus pode fazer na sua vida. E eu estava conversando com a Mari e com o William lá em cima um pouquinho antes do culto começar, antes da reunião começar, e eu já disse isso aqui para vocês várias vezes: eu me alegro, eu me agrado por Deus ter me dito não. Porque se Deus tivesse me falado sim para tudo que eu orava, para tudo que eu pedia, para tudo que eu clamava, eu não seria o homem que eu sou hoje. Certamente essa cidade não seria a cidade que eu morava. Aquilo que eu faço não seria o que eu estaria fazendo nesse momento, porque tudo aquilo que eu orava a Deus era contrário disso. Eu não queria ser pastor, eu queria ir embora da casa de recuperação e eu queria voltar para a minha terra de origem. Eu não voltei para lá, eu fiquei em Itanhaém, eu me tornei pastor e eu nunca mais saí de uma casa de recuperação. Fazem 18 anos que eu estou lá. E tudo isso Deus disse não. Senhor, não. Mas Deus, não. E Deus me ensinando a desejar,
aquilo que estava adequado ao plano que Ele tinha para a minha vida. E nisso o que a gente precisa aprender? Existem processos que precisamos passar antes de ver o desejo do nosso coração realizado. E a primeira parte desse processo, o primeiro fundamento se chama libertação. E a gente precisa convir aqui nessa noite. Nem todo mundo que deseja está liberto. Nem todo mundo que quer alguma coisa está liberto. Nem todo mundo que almeja Deus fazer alguma coisa está liberto. E antes do deleite há libertação. As cadeias na vida de Saulo de Tarso precisavam ser destruídas, porque ele era religioso. Se ser um fariseu comparado a ser crente cristão, nós não conseguiríamos nem mesmo chegar perto daquilo que Saulo era. Porém, ele era escravo de uma mentalidade errada. Tudo aquilo que ele pensava sobre Deus, tudo aquilo que ele esperava que Deus fazia, não era aquilo que Deus estava fazendo. E além de uma mentalidade errada, Saulo estava preso a um orgulho espiritual, que não cedia, que não dava o braço a torcer, que sempre tinha razão. E isso é completamente triste, porque movia ele a perseguir a igreja. Ele prendia, mas ele só podia prender porque quem estava preso era ele. Ele fazia cativo, mas ele só podia fazer cativo porque ele estava cativo. Ele maltratava, e ele só podia oferecer isso àqueles que ele chamava do caminho, da seita do caminho, porque ele se maltratava. As palavras de Jesus para Saulo no caminho de Damasco é: até quando você vai lutar contra os aguilhões? Até quando você vai lutar, tentar prevalecer contra aquilo que te fere? E às vezes a questão do orgulho vai fazer com que a gente viva essa questão da perseguição. A gente acaba errando o alvo e perseguindo aquilo que não deve. A gente acaba errando o alvo e fazendo aquilo que não deve. E aí a gente vê, sempre estamos dizendo que Saulo teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, mas na realidade Paulo teve uma ruptura. Naquele momento ele rompe com quem ele era. Jesus vai fazer com que ele deixe para trás as grilhões, as cadeias, as prisões. Por quê? Porque Saulo é liberto do ódio que ele carrega. Saulo é transformado ao ponto de não falar mais da justiça própria. Saulo ele vai ser livre da cegueira espiritual, que era literal, mas também era simbólica. Literal porque ele não conseguia enxergar as verdades do reino. Simbólica porque ele carregava o passado impregnado na sua vida. E olha só, não há como deleitar-se no Senhor segundo essas coisas aqui. Sempre que estivermos presos ao pecado, não vai haver deleite e prazer em Deus. O pecado nos impede de satisfação no Senhor. O pecado nos limita de satisfação ao divino. E quando a gente para pensar, o pecado sempre aparece com a proposta de prazer. Faça, se satisfaça, se realize. Nós estamos chegando agora no tempo do carnaval, e se você olhar, você não vê sofrimento nos anúncios. Você não vê dor na propaganda. Você não vê sofrimento na mensagem. É folia, é curtição, é farra. Mas você, tanto quanto eu, sabe o que é uma quarta-feira de cinzas. E não é porque o carnaval acabou, é porque o sofrimento vai começar. O pecado ele mente, ele ilude, ele seduz, ele fascina, mas ele mata. O salário do pecado é a morte. Romanos vai trazer isso para a gente, mas olha que coisa interessante. Saulo é alguém que está preso ao pecado, e quem está preso ao pecado não se deleita em Deus. Quem está preso ao pecado não tem prazer no Senhor. Quem está preso ao pecado não confia naquilo que Deus está prometendo. Uma segunda questão que nós precisamos nos libertar é o nosso passado. Quantas coisas que já vivemos, que já sentimos, que já pensamos, que já experimentamos, que ainda no dia de hoje
tendem a nos manter cativos para que a gente não se deleite em Deus, para que a gente não tenha prazer no Senhor, para que a gente não entenda o que é que Deus quer que vivamos. O passado tem sido uma cadeia na vida de muitas pessoas, impedindo as pessoas de serem o que Cristo quer que elas sejam. No nosso passado tem nossos erros, tem nossos tropeços, tem nossas dores, tem nossos sofrimentos. E aí o passado sempre surge quando a gente quer se deleitar em Deus como: você não é digno, você não pode. Nós sempre tratamos isso, como acusador. O acusador se levanta para trazer acusação contra nós, mas escute, descarte Satanás nesse momento e pare apenas para pensar na sua consciência. Presa ao passado, te impede de viver tantas coisas gloriosas, te impede de viver tantos sonhos que você carrega com você, porque tem coisas que estão dentro da nossa vida ali, esperando o momento de acontecer, mas aí a gente, preso ao passado, sempre pensa: não, eu não vou conseguir, deixa para Carla, deixa para Ana, deixa para o Lucas, deixa para a Leandra, deixa para o Marcos, deixa para outro, eu não posso, por causa do meu passado. Jesus liberta do passado. Um outro impedimento é a religiosidade vazia. E talvez esse seja o mal desse momento. Todo mundo frequenta a igreja, todo mundo canta louvores, e não se assuste se você ver um bloquinho de carnaval por aí, tocando louvor lá em cima. E as pessoas embaixo pulando na folia, com cerveja, vinho, cachaça na mão, cantando hinos que nós cantamos na igreja. E o que é isso? Religiosidade vazia. Mas o meu maior problema e indagação é: por que a religiosidade vazia era apenas no mundo, mas hoje também é dentro da igreja? Onde a gente se reúne, mas se reúne apenas em nosso favor, se esquecendo que culto é trazer, não é levar. Levar pode ser consequência de um culto bem feito, bem oferecido, de uma adoração intensa, verdadeira, da bondade de Deus, mas não da obrigação dele, do favor dele, não da obrigação dele, da graça dele, mas não da obrigação dele. E a gente confunde, oferecendo a Deus sempre o nosso pior, a nossa sobra, o nosso resto. Deus precisa ser a nossa prioridade. Hoje é ceia, não se assuste, mas Ele tem que ser o número 1. Ele não pode ser o número 2, nem pensar o número 3. Ele precisa ser o número 1. E o que Saulo oferece? Religiosidade vazia. Conhece a Bíblia como poucos, está pregando para muitos, mas está errando o alvo. Conhece de trás para frente, de Gênesis até Malaquias, mas está errando o alvo. E a gente não pode continuar vivendo assim, porque o Senhor quer nos libertar para que o desejo do nosso coração possa realmente se manifestar. Nós precisamos abrir mão do controle do nosso ego. O nosso ego precisa ser vencido. Nós precisamos ser libertos do egoísmo que carregamos, que pensamos que é só para a gente, que em toda hora nos achamos os melhores, que em todo tempo não tem ninguém como a gente. É isso que Saulo vive, é assim que Paulo pensa, é isso que ele propaga. Não pode surgir um outro povo, porque o povo autêntico somos nós. Isso é ego. A mensagem está sendo pregada a ponto de Estevão ser ali apedrejado, a roupa de Estevão cair aos pés de Saulo, mas ele não ser comovido, não ser tocado. Por quê? Porque o ego está inflamado. E aqui vem um alerta de Deus para a nossa vida: Deus não realiza desejos que nascem em prisões. Se a minha religiosidade no culto é vazia, se a minha vida de fé não faz sentido, se eu estou preso ao pecado,
Se o passado eu não consigo me desvencilhar, se o meu ego está sempre aflorado, nunca vai haver realização de desejos do meu coração conforme a vontade de Deus, porque Deus não realiza desejo que nasce em cadeias. A obra de Deus na nossa vida começa com a quebra das prisões. Eu vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Deus não vai realizar desejo de quem não está liberto, mas Deus vai libertar aquele que acreditar para poder realizar o desejo do seu coração. Ele é poderoso para quebrar cadeias. Ele é grande para quebrar prisões. Ele pode nos arrancar do calabouço da vida. Ele pode nos tirar da bacia das almas. Ele é poderoso para fazer uma obra na nossa vida. Mas o que é duro? Admitirmos que precisamos de libertação. Reconhecermos que o pecado domina a nossa vida. É duro admitir que o passado tem impedido a gente de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como é complicado a gente admitir que a religiosidade se tornou vazia e o que eu tenho oferecido para Deus não tem chegado ao céu. Se esse é o meu cenário, o Senhor quer me tirar de dentro dessa prisão hoje. Se esse é o teu cenário, o Senhor quer te tirar de dentro dessa prisão hoje. E sem dúvidas e sem medo, eu digo, tem libertação de Deus aqui hoje neste lugar. Deus está libertando a nossa vida para a glória do seu nome. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história, mas já percebeu que a sua história do passado pode definir o seu presente em Cristo Jesus? Eu me alegro de todo o sofrimento que eu passei, pois eu sei que esse sofrimento me permitiu viver aquilo que vivo no Senhor. Não tenha vergonha de quem você foi, sendo que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Segundo, transformação. A gente quer o nosso desejo realizado, mas muitas vezes quando passamos pelo processo de libertação e conseguimos frequentar uma igreja, a gente não percebe que a gente precisa ser transformado. A nossa vida precisa de mudança. E como eu gostaria, irmãos, que essa mudança fosse assim, ó. E eu não estou dizendo nem por causa de vocês, eu estou dizendo por causa de mim mesmo. Como eu gostaria que fosse fácil mudar. Como eu gostaria que fosse tranquilo mudar. Como seria importante para mim, irmãos, passar por um processo de transformação. E a gente vê que o encontro em Damasco entre Saulo e Jesus, a ruptura, proporciona para ele ali naquele momento libertação. Mas Paulo ainda não consegue se comportar como Cristo quer que ele faça. E isso não é da noite para o dia. Na história dele, na vida dele, a gente vê que Paulo desaparece por 13 anos e vai costurar tenda no deserto da Arábia. Mas ele volta com o texto de Coríntios 11 dizendo, olha, pois eu aprendi do Senhor. E a gente vê que uma coisa é Deus libertar e outra coisa é ser transformado. Saulo não pode em Atos 9 dizer que aprendeu do Senhor, porque ele viu a luz, porque ele ouviu a voz, mas ele ainda não se comporta como. Paulo não pode dizer que aprendeu do Senhor em Atos 10, porque ele está começando agora, e na igreja existe rejeição. Quando ele chega em Antioquia e bate na porta da igreja, ei, por favor, irmãos, me recebam, os irmãos fecham, a tramela da porta e fala, gente, o matador está aí fora. O perseguidor está aí, e ele está saudando com a paz, e ele está dando a paz, e está dizendo que quer congregar com a gente. Imagina só a igreja, nem a igreja estava pronta para receber ele,
mas ele ainda não estava transformado. O comportamento que Cristo tinha para ele ainda não tinha acontecido, se manifestado. E escute, transformação, irmãos, não é só libertação, é mudança de identidade. Quem nos conheceu precisa não nos reconhecer. Quem nos viu precisa se confundir ao nos ver novamente. Eu gosto de um texto de João 9 que fala do cego de nascença, que vai mostrar que aquele homem tinha um problema, mendigava, pedia esmola, seu Antônio, e estava lá esmolando, de repente ele tem ali a restauração, a libertação, a cura, a transformação, e aí ele volta provocando dúvidas. As pessoas estão dizendo, não é esse o cego que mendigava? E aí uns diziam que era e outros diziam que não. Gera dúvida, porque há uma mudança de identidade, porque há uma mudança no comportamento, porque há uma mudança no jeito de ser. E o que nós vemos acontecer na vida de Saulo, Saulo deixa de ser o perseguidor para ser o perseguido. Saulo deixa de ser o problema para ser a solução. Saulo deixa de ser o impedimento para ser a facilidade. Ele deixa de ser o acusador e passa a ser servo. Em Filipenses capítulo 3, verso de número 7, ele escreve da seguinte maneira: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E aqui a mensagem começa a ficar interessante, porque tudo que ele busca, tudo que ele quer, tudo que ele almeja, depois de transformado, não serve mais para nada. Tudo aquilo que ele intitulou, tudo aquilo que ele correu atrás, todas as vezes que ele se lançou ao pé de alguém para poder conseguir, a partir de um status, ser favorecido, ele fala, não, eu perdi tudo por causa de Cristo. E eu não quero mais aquelas coisas, agora eu só quero o Senhor. E grave bem essa frase: transformação não é ajuste externo. Transformação não é mudança de roupa. Transformação não é mudança no corte de cabelo. Transformação não é deixar mais de passar esmalte nas unhas ou não fazer mais uma maquiagem para ficar bonita para o seu marido. Transformação é mudança de valores, é mudança de desejos e é mudança de prioridades. Deus não quer apenas nos libertar. Deus, Ele quer transformar o nosso coração. Deus não quer apenas com que a gente pareça crente. Deus quer fazer uma obra em que nós nos tornemos filhos do Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Você pisará no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e as pessoas vão olhar para você e vai falar, você é diferente. Eu conheço tanta gente que vai para a igreja, mas você é diferente. Você não mudou apenas do lado de fora, você foi transformado pelo lado de dentro, porque os seus valores são outros, seus desejos são outros, e a sua prioridade continua sendo Jesus. Jesus é a prioridade de alguém aqui hoje, nessa noite. Eu vou perguntar novamente, Jesus é a sua prioridade hoje aqui neste lugar? Mas é a sua prioridade de segunda-feira pela manhã também, mas é a sua prioridade de quarta-feira de tarde, mas é a tua prioridade de sexta-feira à noite. Jesus é a tua prioridade nesse tempo mundano de festa. Jesus, Ele é o Senhor da tua vida, porque não é só colocar uma roupa, e no tempo que a gente vive, nem roupa mais define crente. Porque senão estava todas as irmãs de saia, todas de cabelo comprido, sem tinta, e o pastor estava aqui sem barba, de sapato, terno e gravata. Imagina, já não tem o cabelo, sem barba também não ia ficar legal, né, Carla?
Lá em casa tem um acordo: se eu tirar a barba, eu não entro em casa. Mas ela casou comigo quando eu não tinha. Não busque transformações aparentes, porque não é isso que Deus faz. Deus muda o nosso lado de dentro. Não se satisfaça com uma transformação aparente, mas busque incansavelmente uma transformação interior. E por que isso, pastor? Porque Deus quer realizar os desejos do seu coração. 2 Coríntios 5,17, a palavra diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Você pode repetir esse versículo comigo, em nome de Jesus? Vamos lá, todo mundo junto? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez. Não tem passado, não tem pecado, não tem orgulho, não tem soberba, não tem religião vazia, tem adoração verdadeira. Não tem mais nada que nos associe ao passado, mas tem muito daquilo que nos associa ao futuro. E eu quero te lembrar: o nosso futuro não é aqui, nesta terra que há de padecer. Nosso futuro é do reino de Cristo, que há de descer e se revelar a nós para a glória do seu nome. Você precisa se parecer com o seu futuro. Você precisa trazer para você a identidade do reino. Deus não realiza desejos antigos em um novo coração. Quando eu preparando essa palavra, eu li isso aqui, isso me confrontou, porque o que éramos antes de Cristo, como era o nosso coração antes do Senhor. E aí vem agora a palavra dizendo, em tudo isso que a gente está lendo, o que governava meu coração antes de Jesus. E hoje que eu expresso com os lábios, tenho Jesus, eu tenho alguns comportamentos de frequentar a igreja, será que aquilo que é velho ainda governa? Olha o que Deus está falando: não, eu não realizo o desejo antigo em coração novo. Em coração novo, Deus gera novos desejos. E por isso que essa mensagem tem esse tema, antes do desejo realizado. Porque não tem mais nada a ver com o nosso passado. E eu quero abrir os teus olhos hoje, nessa noite, para você enxergar: Cristo não tem uma vida velha para consertar. Deus tem uma vida nova para te entregar. Deus não tem uma vida velha para dar um jeito. Deus tem uma vida nova, completamente nova, inteiramente nova, plenamente nova para derramar sobre você. A ponto de quem te ver não conseguir te reconhecer, porque a vida velha já passou, a transformação de Deus se manifestou, a glória do Senhor te aperfeiçoou, e tudo aquilo que era velho já passou, tudo agora é novo para a glória de Deus, inclusive os desejos do meu coração. A gente pensa que a gente vai vir para Cristo e vai continuar querendo as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas, e não, Cristo está falando: eu estou libertando e estou transformando, eu estou libertando e estou gerando novos sentimentos, eu estou transformando e estou gerando novos desejos, novas expectativas. Ei, Deus tem tudo novo para você, Deus tem coisa completamente nova para você. Não é algo velho, ligado ao seu passado, mas é algo novo, ligado ao plano e à vontade de Deus para a sua vida. E aí a gente vem nessa vida de transformação, e vem o maior problema de líderes, pastores, que governam, dirigem a igreja segundo a vontade de Deus. Ele está procurando gente para ajudar ele a fazer.
e na maioria das vezes não encontra. Não é pelo fato do pastor não formar, não se dedicar ao discipulado, mas é porque muitas vezes as pessoas que foram libertas e transformadas se sentem incapazes. Você já percebeu como a síndrome da inutilidade abraça a vida dos crentes? Sempre vai ter 10 pessoas para fazer melhor do que você. Sempre vai ter outro irmão, sempre vai ter outra irmã para fazer no seu lugar. Mas eu não consigo enxergar isso na vida de Jonas. Eu não consigo enxergar isso na vida de Josué. Josué está aos prantos, o bagaço, missionária Sandra, e aí ele está esperando uma palavra de Deus, que tipo assim, Josué, fica tranquilo, nós vamos aliviar para você, né? Fique em paz, levanta Josué, tenha bom ânimo, eu sou com você. Mas Deus, levanta Josué, tenha bom ânimo, mas Moisés, Deus, levanta Josué, da mesma forma que eu fui com ele, eu vou ser com você agora. E não é que Deus não consola, nesse momento a palavra tinha que ser essa, porque Josué se sente incapaz, eu não posso, mas olha o que Deus está falando para ele: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E a gente vê que esse Moisés, que hoje é exemplo, é referência, é autoridade, é alguém que um dia também disse para Deus: levanta outro, eu não sei falar, levanta outro, eu não posso pregar, levanta outro, o que é que eu vou dizer, levanta outro, quem vai falar de Faraó, levanta outro, põe no meu lugar. E Deus falou: eu estou com você, é você que eu quero usar. E a gente não consegue perceber esse senso que Deus tem para a nossa vida, de que Deus está falando que te quer, mas a gente está tentando burlar Deus e dar um jeitinho, falando: Deus, eu venho, mas para ficar de acordo eu quero, não para ser o que realmente o Senhor quer. E nisso os nossos desejos no coração continuam como: eu quero viver, eu quero fazer, mas eu não sou capaz, eu não tenho condições. E aí eu vejo e aprendo que Deus não apenas salvou Saulo, mas Deus começou a enviar Paulo. Em nome de Jesus, receba isso, crente. O teu plano de Deus termina com salvação, mas entre hoje e a salvação tem muita utilização ainda. E por mais que você se sinta incapaz, eu libero essa palavra sobre você: Deus vai te usar muito mais do que você imagina. Deus vai fazer muito nessa terra através da sua vida. Que história é essa? Todo mundo fala, mas você não pode falar. Todo mundo dança, mas você não pode dançar. Todo mundo dá aula, mas você não pode dar. Todo mundo serve, mas você não pode servir. Ei, não, esquece essa conversa em nome de Jesus. Deus te usa, do jeito dele, mas te usa, pegando você do jeito que você é, mas Deus te usa. Tem um crente aí do seu lado, você pode dizer para ele: Deus usa você. Está muito fraco, eu quero que você melhore isso daí. O irmão que está recebendo essa injeção de ânimo aí, ele precisa ser convencido disso. Diga para essa pessoa: Deus usa você. Agora seja profeta e diga para ela: Deus vai te usar muito mais do que você imagina. Aquilo que você pensa não ser capaz é o que você vai fazer. Eu acredito que o coração de Saulo dizia: eu nunca mais vou pregar, porque eu pregava tudo ao contrário. Eu nunca mais vou aparecer, porque todas as vezes que eu apareci deu errado. Mas olha só, Paulo recebe autoridade espiritual, e você não é um crente sepulcro, caiado, vazio, não. Você é um crente cheio de autoridade que Deus derrama sobre a sua vida hoje, nessa noite. Você não é alguém que está aí, como é que vai ser? Não, Deus fala com você, Deus fala na tua consciência, Deus fala no teu coração, Deus fala no teu ouvido, Deus fala através da palavra. Deus usa a vida do pastor, Deus vai usar alguém dentro do ônibus, Deus vai usar o motorista do Uber. Ele vai dar autoridade para derramar sobre a tua vida, para você ser usado por Ele. Deus vai te dar ousadia, porque às vezes a gente é acanhado,
às vezes a gente está ali quietinho, não, Senhor, mexe com o outro, só não mexe comigo. Mas olha só, irmãos, a gente precisa ser ousado. Tem um menino, eu não vou lembrar o nome dele, mas esse menino cativou meu coração. Ele está no Instagram, eu não sei se alguém aqui já viu, mas ele vê uma turma jogando bola, aí ele fala, eu vou disfarçar que eu sou jogador, para pregar o evangelho. Aí ele vê uma turma que anda de skate, aí ele vai lá e pega um skate, nem sabe andar, mas ele vai lá para pregar o evangelho. Ele não está entrando na igreja, ele não está subindo no púlpito, mas ele está sendo usado por Deus para alcançar corações que talvez a gente aqui dentro, preocupando em vir, não se preocupe em ir, mas tem alguém que está lá fazendo, e o nome disso é ousadia. Eu lembro que logo quando Deus ministrou ao meu coração sobre o crescimento da nossa igreja, e sempre, eu nunca entrei nesse campo porque nunca Deus falou, mas quando eu comecei a falar sobre crescimento, Deus pediu para que eu falasse uma frase para você: enquanto a gente se satisfazer em vir sozinho, a igreja não vai avançar, ela não vai crescer. A igreja só vai crescer a hora que a gente se mover e trazer gente para cá. E olha só o que é que está acontecendo. Cada dia mais tem pessoas já chegando na igreja, mas a gente já trouxe alguém? A gente está trazendo alguém? Mas as pessoas estão vindo. Nós precisamos ser mais ousados. Paulo recebe resistência. Essa semana um jovem chamado Filipe foi falar comigo e ele falou assim: pastor, eu vou pregar pela primeira vez em Atos dos Apóstolos 16. E aí eu peguei um livro, um comentário de Atos e falei: estuda aqui, ó. Eu tenho ciúme dos meus livros, me devolve. E aí ele: tá bom, pastor, eu vou usar aqui e vou vir. E aí ele voltou: pastor, eu li a Bíblia, mas eu não entendia. A prisão que Paulo ficou era debaixo da terra. A prisão que Paulo ficou era úmida. Paulo estava com as mãos amarradas em cima e os pés amarrados embaixo. Ele não poderia sair nem para sair e fazer as suas necessidades, pastor. Aí eu falei: mas o que ele estava fazendo lá dentro, Felipe? Ele estava cantando o nome de Jesus. Está sofrendo, mas está resistindo. Está difícil, mas está adorando. Está complicado, mas eu não abandono. Ah, meu Deus, está tão duro, mas eu vou seguir em frente. Resistência para continuar, graça para poder sofrer. A gente sempre está tentando evitar o sofrimento da nossa vida. Carlos, você pode me acompanhar com o violão? Daqui a pouco a Ana vem, mas me ajuda aqui com o violão a princípio. Por que a gente evita o sofrimento? Sendo que a gente precisa ter por bom ânimo, ver as aflições que estão se manifestando sobre a nossa vida, porque ela é a prova da nossa fé. Escute, Paulo apanha hoje, prega amanhã. Paulo é expulso da cidade ao meio-dia, 3 horas da tarde ele está dentro dela pregando. As pessoas ameaçam a vida dele, ele fala: morrer para Cristo, para mim é lucro. Graça para sofrer. E tudo isso é resultado do quê? De um homem que foi transformado, mas que teve o seu desejo do coração mudado, porque o deleite no Senhor produz capacitação em nossos corações. Para quê? Para que a gente passe a amar aquilo que Deus ama. E eu não sei você, irmãos, é tão fácil eu amar com intensidade a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, aquilo que me satisfaz. Mas olha só, Deus ele quer transformar o nosso coração a ponto da gente desejar o que Ele deseja, a ponto da gente amar o que Ele ama. E eu não sei, irmãos, eu só posso falar de mim, eu não posso falar de você, isso é um fato. Mas fazendo um balanço sensato da nossa vida hoje, será que Deus ama as coisas que eu amo? E será que eu amo as coisas que Deus ama?
Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que ela sempre está ali na minha vida para me exortar, para falar comigo. E semana passada eu tive uma atitude assim muito infeliz. Eu cheguei cansado, estressado, nervoso da casa de recuperação. E assim, quando tinha uma pessoa deitada na calçada da minha casa, bem na porta da minha casa, bem na porta mesmo, bem na minha calçada. A única coisa que não impedia era o meu carro de entrar. E aí ia chover. E eu sabia, eu passei, falei com ele e tal, entrei para dentro de casa. E eu vi que essa pessoa estava alcoolizada. Era um bêbado jogado na rua. E aí a Carla falou: amor, pega esse homem e leva para casa. E eu falei: Carla, eu não sei de onde ele é. Amor, vai lá, pega esse homem e leva para casa. Amor, vai lá, pega esse homem e leva para casa. Aí começou a chover. E eu já fui um bêbado jogado na rua. E aí eu peguei e falei para ela a seguinte frase. Eu falei: Carla, fica tranquila que agora a chuva vai levantar ele. E aí a chuva caiu, irmão, a chuva caiu. E aquele homem continuou imóvel. A única coisa que ele fez foi jogar a jaqueta no rosto, mas ele não ia sair dali. E a Carla virou para mim e falou assim: amor, você vai deixar ele aí? E aí eu falei: não, Carla, eu vou lá. Eu fui contra mim, eu não vou dizer para você que eu fui lá, nossa, vou lá porque eu vou ajudar o aflito. E na hora que eu estou chegando nele, sai o seu Carlos, o seu Sebastião, que não é pastor, que não é crente, que não é irmão, que não dá paz, é um Senhor. Ô Haroldo, que bom que você veio, a gente vai pegar ele e vai levar ele daqui. Aí eu virei para Deus e falei: obrigado pelo livramento, Senhor. Mas por que pelo livramento? Porque se eu não saio, o seu Carlos sai, meu Deus do céu. Era uma vida jogada na porta da minha casa, como eu já tive jogado há uns dias. E por tudo aquilo que eu já vivi na vida, eu sei que todas as vezes que eu tive jogado o amor de Deus por mim, nunca acabou. Por todas as vezes que eu tive sujo o amor de Deus por mim, nunca acabou. Por todas as vezes que eu andei drogado, o amor de Deus por mim nunca acabou. Mas alguém que não tem dúvidas do amor de Deus pela sua vida, não conseguiu amar aquilo que Deus ama. E isso é constrangedor para nós, porque foi eu e poderia ser qualquer um de nós. E está sendo qualquer um de nós. E está acontecendo sempre diante dos nossos olhos. E o que a gente está fazendo? Não. E quem sou eu? Eu sou a pessoa. Deus tira da rua, leva para casa de recuperação, tira para a rua. E aquele senhor morava na minha rua e eu não fui levar ele em casa. Logo quando eu vi, eu precisei ser exortado, cobrado, para hoje poder estar pregando aqui, que nem sempre a gente está amando o que Deus ama, querendo o que Deus quer, buscando o que Deus busca, fazendo o que Deus faz. Mas graças a Deus Ele levanta alguém para nos dizer: faz assim, vai lá dar o seu melhor. E aí eu te pergunto, por que Deus quer nos capacitar? Para que a gente tenha uma mensagem bonita, para que a gente cante uma música boa, para que a gente tenha uma igreja adornada, ou para que a gente possa representar Ele quando é necessário? Eu não quero que os seus desejos de prosperidade, de bem-estar familiar, de crescimento ministerial jamais acabem do seu coração, que eles possam continuar aí vivos para sempre, em todo tempo. Mas a única coisa que a gente precisa entender dessa palavra aqui é: Deus está me capacitando para que eu possa representá-lo aonde quer que eu esteja, não só no altar da igreja, mas também no sofá de dentro da minha casa, não só na igreja, mas talvez no banco do ônibus que eu peguei para ir trabalhar de manhã, não só na igreja, mas com o motorista do Uber, que talvez precisa de uma boa palavra. E eu deixo para você esses conselhos, para que você leve para a sua vida, assim como eu, porque não dá para a gente pregar o que não vive.
A gente precisa pregar o que vive, e para isso a gente tem que viver aquilo que prega. Em primeiro lugar, Deus remove os impedimentos da nossa vida. E eu quero que você saia dessa igreja hoje e não haja nenhuma barreira mais diante de você, mas que tudo aquilo que te para, tudo aquilo que te impede, caia por terra agora, para a glória de Deus. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas perto de você: Deus está abrindo caminhos para você hoje, nessa noite. Profetize para 2 ou para 3, dizendo: Deus está abrindo caminhos para você hoje, nessa noite. Segundo, Deus redefine os desejos do nosso coração. Sabe aquilo que você buscou durante muito tempo? Você não vai buscar mais. Sabe o que você quis durante muito tempo? Você não vai querer mais, porque Deus não apenas te liberta, Ele também te transforma. Deus não apenas quebra cadeias, Ele também abre caminhos. Deus, Ele não apenas nos livra, mas Ele também abre a nossa boca. Deus nos capacita para servirmos o Seu reino. E hoje, nessa noite de ceia, a pergunta que eu faço para que a gente possa meditar: você está pronto para novos desejos? Porque você está querendo, vindo aqui, você está mostrando para a gente que você quer viver com Jesus. Você está dizendo para nós que você quer uma vida com Deus. Você está dizendo para Deus que você quer uma vida com Ele. Mas você está pronto para novos desejos? Porque escute, você não vai continuar como você chegou. Deus vai mudar a sua vida. Vem, Ana, fica aí já, Priscila. Vem, Luana. Esquece isso de ter vida com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. E por isso a palavra de Deus hoje nessa noite é isso: antes da realização dos desejos, antes dos nossos desejos, vem a obra de Deus na nossa vida. E eu não quero com que você vá embora hoje dessa igreja duvidando de que Deus está trabalhando em você. Talvez você está há anos esperando uma mudança, mas é no ano de 2026 com que a sua história nunca mais será a mesma. Talvez tenha anos que você está convivendo com a culpa, mas é no ano de 2026 que todas as acusações contra você, elas vão cair por terra para a glória de Deus. Antes de servir a ceia, eu quero cantar esse refrão que o Carlos está dedilhando aqui, que diz: eu não te troco por nada. Nós cantamos já esse louvor hoje aqui, mas esse louvor expressa o que Paulo escreveu aos Filipenses, que tudo aquilo que ele buscava, ele considera como nada, porque o seu maior desejo é Cristo. E se seu maior desejo é Cristo, hoje nessa noite, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos comigo aí, levante sua voz e cante. Eu não te troco por nada.